estarmos aqui nessa noite. O texto que lemos foi 1 Samuel, capítulo 30. Glória a Jesus. Essa palavra venho pensando nela há alguns dias. Durante o projeto de vida, eu pensava em usá-la, mas depois eu fiz as escalas e acabei preferindo ficar orando para os companheiros, né? Foi uma bênção. Mas hoje chegou a oportunidade de eu pensar essa palavra de 1 Samuel, capítulo 30. Nós lemos do verso 1 ao verso 20. O título da palavra hoje é Quando o inimigo saqueia a nossa vida. Isso pode acontecer. Ele não faz outra coisa. A Bíblia fala que ele não veio fazer outra coisa senão roubar, matar e destruir. Então, roubar é com ele, saquear é com ele. É a sua função. Primeira coisa que ele faz sempre, faz todo dia. Vive à espreita. Tá? Nós vamos basear essa história de Davi. Davi, quando estava morando nessa cidade dos filisteus, chamada Ziclag, ele estava fugindo de Saul. Ele havia sido ungido do rei, mas Saul não entendeu o propósito de Deus e começou uma perseguição que durou muitos anos. E Davi ficou fugindo em Israel, de um lado para o outro, escondendo em cavernas. Durante aquelas perseguições, Deus entregou Saul na mão dele umas 2 ou 3 vezes, mas ele não tinha coragem, por reverência à unção de Deus na vida de Saul, ele não tinha coragem de atacar o rei de Israel. O cerco apertou muito, ele fugiu então para os filisteus. Vou fugir para lá, porque na terra dos filisteus Saul não vai me procurar. E eu pensava assim, Deus vai me dirigir, né? Então ele foi para o rei Aquis, o rei de Gate. Os filisteus naquela época eram uma nação, uma confederação de tribos. Eram governadas por príncipes. Cada príncipe governava uma região. Aquis era um dos príncipes dos filisteus, tinha uma região, a região de Gate. Aí Davi chegou lá, se apresentou e falou, olha, quero morar aqui. Aí ele falou, não, pode ficar aqui tranquilamente, aquilo deveria ter a direção de Deus, né? Eles não guardaram recentemente de Davi, pelo menos o rei Aquis não. Nem lembrar que Davi matou o seu guerreiro, né? Pouco tempo antes, matou Golias. Aí Davi falou, não, eu quero que o senhor me escale uma cidade para me morar com a minha família e o meu pequeno exército, né? Davi, quando fugia, foi se juntando a ele homens endividados, homens com problemas, homens cheios de traumas, com problemas na justiça, problemas financeiros, ia se juntando a Davi, e Deus ia dando graça a Davi diante dos olhos daqueles homens. Eles se tornaram guerreiros. Diz que desses 600, Davi tinha 33 mais chegado, e dos 33 tinham 3 mais chegado ainda. Se tornaram fiéis. Aí o rei Aquis deu a ele a cidade de Ziclag. Ele morou lá 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses morando no território dos filisteus. Durante esse tempo, ele ajudou Aquis em suas guerras, sendo-lhe fiel em tudo. Não deixou transparecer nadinha de infidelidade, de desonra, não. Agora, os filisteus resolveram atacar Israel, e Davi foi convocado para a batalha. Aqui chegou e falou, olha, você vai comigo. Eu preciso de você, você vai ser, eu confio tanto em você, você vai ser a minha guarda pessoal. Você e os seus homens vão fazer a proteção pessoal minha. Aí Davi chegou a dizer, olha, eu vou provar para você do que sou capaz. Ninguém vai te tocar. Só que quando estavam indo para a batalha, os outros príncipes perguntaram, o que esses hebreus estão fazendo com a gente? Eles vinham mais atrás. Aí aqui falou, não, esse é Davi. Davi, aquele Davi que as mulheres de Israel cantaram. Saul feriu milhares, mas Davi feriu a 10 milhares. Aquele que matou Golias? Não. Ele vai ter que voltar. Ele não serve, porque na hora do fronte lá, ele vai reconciliar com Saul lá, e aí nós estamos perdidos. Se ele matou Golias, ele mata todo mundo aqui. E mandaram Davi voltar. E Davi voltou.
Quando eles voltaram, Davi e seus homens, chegaram na cidade de Ziclag e encontraram a cidade saqueada e queimada. Os amalequitas tinham invadido a cidade na ausência de Davi. Eles tinham ficado 3 dias e meio nessa campanha de sair e depois voltar. E os amalequitas levaram tudo, levaram cativo as mulheres, os filhos, as filhas, os idosos e toda a riqueza. Tudo que encontraram, tudo que tinha valor, os amalequitas levaram. Antes de prosseguir, eu queria aprender alguma coisa com os irmãos aqui nessa noite. Alguns pontos. Davi estava no centro da vontade de Deus e lhe aconteceu tudo isso. O texto diz que eles prantearam, entraram em desespero. Depois nós vamos pensar sobre isso aí. Mas vamos pensar em alguns pontos. Primeiro, irmãos, mesmo não estando onde gostaria de estar, o princípio da honra e da fidelidade tem que nos acompanhar. E essa era uma coisa que Davi sabia fazer. Ele teve muitas oportunidades de matar Saul. E se matasse, não tinha nada de errado. Saul estava perseguindo ele há uns 10 anos. Os seus soldados, seus generais chegavam e diziam: olha, não estou entendendo. Deus te entrega o seu inimigo e você não faz nada. Ele falou: não, eu não firo princípios. Eu não firo princípios de honra nem de unção. Eu não toco em Saul. Aqui, ele estava servindo a um rei filisteu, que era inimigo de Israel. Ele podia usar de subterfúgio, mas ele foi fiel em tudo. 1 ano e 4 meses, sabia que estava ali temporariamente. Sabia que dali Deus ia tirá-lo, o seu futuro estava na mão de Deus. Mas enquanto esteve em terra dos filisteus, honrou e foi fiel e submisso ao rei dos filisteus, a Aquis, rei de Gate. Esse é um princípio maravilhoso que temos que aprender, porque às vezes a gente tem uma palavra de Deus e nós temos dificuldade em estabelecer princípios de honra antes dessa palavra cumprir. A gente tem dificuldade de honrar, de submeter, mas nós não aprendemos isso com Davi. Nós aprendemos que princípio de honra sempre acompanha o servo de Deus. Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito, até comentei ontem com o Jefferson. O Senhor estava tão furioso ou triste com a nação de Israel que mandou o profeta Jeremias buscar os filhos dos recabitas. Vai lá e busca os filhos dos recabitas, traz eles no templo. Aí Jeremias foi lá, trouxe os filhos dos recabitas, falou: agora prepara uma mesa com o melhor vinho no templo, lá em Jerusalém. E oferece-lhe vinho, enche as taças do melhor vinho. Jeremias fez isso, era o profeta de Deus, estava no templo, na câmara, em uma das câmaras do templo, e quando ofereceram, tomou a palavra dizendo: olha, nós não bebemos vinho. Por quê? Porque o nosso pai, Recabe, há mais de 200 anos atrás, muitas gerações, nos ensinou, diante de uma promessa que ele fez, que nós não beberíamos vinho. E nós nunca bebemos vinho. Então não é aqui na presença do profeta, não é aqui dentro do templo, não é aqui por ordem do Senhor que nós vamos quebrar um princípio de honra que nós temos com o nosso ancestral, com o recabita. Aí o Senhor chamou Jeremias e falou: olha, esses recabitas, eles estão honrando a um ancestral de muitas gerações que lhe pediu uma palavra. Ele sabe o que é princípio de honra. Mas Israel não tem honrado a mim, que tenho enviado os profetas madrugando todo dia. Mando o profeta, mando o homem, mando a palavra, e as pessoas não me honram. Aí o Senhor deu uma palavra de acerto para os recabitas, dizendo: olha, para os recabitas nunca vai faltar descendência, nunca vai faltar bênção. Fiquei lendo isso e lembrei. A Bíblia fala assim, quem honra pai e mãe tem dias longos. Quer ser abençoado? Aprenda a honrar.
Aprenda a honrar. Então, o princípio de honra vai passando de pai para mãe. Tem pais espirituais que você tem que aprender a honrar. Às vezes não tem nem explicação, mas honra é uma coisa que não se explica. Ela vem de dentro para fora. Davi tinha isso no coração, aprendeu de Deus e ele sabia praticar o princípio da honra. Esse é o primeiro ponto antes de pensar na palavra nessa noite propriamente dita. Segundo, temos um Deus extraordinário, Davi tinha. Porém isso, irmãos, ter um Deus, servi-lo, acaba atraindo a fúria do inimigo. O inimigo é ferrenho e terrível. Então, ter um Deus poderoso, servir um Deus poderoso, não garante que você não vai ter a ira. Aliás, talvez a coisa se agrave. Paulo escrevendo em uma das cartas disse, olha, todos aqueles que quiserem servir o Senhor com fidelidade sofrerão tribulações na carne. Resolva fazer a obra de Deus. Resolva praticar a justiça. Resolva sobre a sua vida. Por quê? Porque o inimigo vai se levantar para impedir a sua caminhada. Então essa é uma verdade. Davi tinha Deus. Mas quando saiu para cumprir princípio de honra, para obedecer, estava dependendo, estava na casa de Aquis. Mas quando ele saiu, o inimigo foi na sua cidade e saqueou tudo. E esperamos que a nossa Ziklag nunca seja furtada. A nossa vida. Às vezes pensamos que estamos até numa redoma. Olha, se eu servir a Deus, eu vou estar sem problemas. E quando vem um problema, você pensa, o que está acontecendo? Cadê meu Deus? Nem compensa. Isso não é verdade. Os fiéis também sofrem. Os fiéis sofrem perseguições. E olha que às vezes elas não são poucas. São muitas perseguições. Servir o Senhor com fidelidade não te coloca numa clausura de proteção, numa redoma. Não, você está sujeito ao ataque do inimigo. Você e tudo que você possui, sua família, seus bens, sempre haverá o risco, porque a Bíblia diz que o adversário, nosso inimigo, anda ao derredor procurando a quem possa tragar. Outro ponto, as cidades das pessoas boas também podem ser atacadas pelo inimigo. Coisas que nunca esperamos podem acontecer em nossas vidas. E para algumas dessas coisas, você não tem explicação. Você fica questionando, Deus, por que aconteceu isso comigo? O que foi que aconteceu? E você questiona e as pessoas questionam também. O que aconteceu com ele? Será que é a mão de Deus? Será que foi um pecado? Como se não tivesse problema na vida de um fiel. Mas isso não é ensinamento da Bíblia. É possível ser atacado, principalmente quando se está servindo a Deus com fidelidade. Mas quando conhecemos a Bíblia, ela nos traz todas as respostas que precisamos. Quando se aproxima de Deus, Deus então vai te informando que nós estamos numa vida passageira, num terreno adverso, num campo minado, mas a nosso descanso não é aqui. Nós estamos de passagem por este mundo. A cidade, o nosso descanso, a nossa proposta celestial é ir morar com o Senhor. Amém? Glória a Jesus. Jesus pode voltar hoje, irmãos. Hoje me mandaram uma mensagem e eu cheguei a mandar para alguns aí, não sei para quem eu mandei. Era uma suposta notícia, obreiros, do arrebatamento da igreja. Entrou como se fosse uma âncora de um jornal famoso. Acho que foi o pastor Davi que me mandou. E começou a noticiar, olha, desapareceu um povo na terra. E em todas as partes, muita tragédia, e aí muita confusão. Fiquei pensando, olha, como estamos vivendo a igreja, pregando a palavra, vivendo a palavra. Você tem que estar pronto para esse dia a todo momento. Nossa cidade é futura, é celestial.
Você não tem descanso aqui. Aqui é tudo passageiro. Não faz dessa terra a sua vida, o seu futuro, os seus alvos, os seus sonhos, porque isso pode complicar a tua salvação. Deus tem o melhor para os seus filhos. Então vamos pensar nessa palavra nessa noite, pelo menos em 2 pontos. Primeiro, o que representava para Davi e representa para nós os bens, as esposas e os filhos que ele, Davi e seus soldados perderam, e nós podemos perder. O texto deixa claro que primeiro representa equilíbrio emocional. Uma casa sem dinheiro é fator de desequilíbrio. Por isso o inimigo ataca as finanças. Se você não tiver o suficiente para cumprir funções básicas da família, complica tudo. Concorda comigo? Por isso essa é uma área que o inimigo vigia, espreita. Porque se ele bagunçar, saquear a vida financeira de um crente, ele sabe que aquele crente vai entrar em desequilíbrio emocional. Não dá para ficar equilibrado emocionalmente sabendo que não tem arroz em casa. Por mais crente que seja, até a oração vai ficar confusa. Já ouvi os seus depoimentos de Divino Cesário, muitas vezes, seus testemunhos para mim. Até a oração fica confusa. Você começa a cobrar de Deus: Senhor, o que está acontecendo? Não é fácil. E eles levaram todos os bens de Davi. Esse é um mal que atinge o mundo de hoje. Nós vivemos num mundo onde a renda não é distribuída de forma certa. O mundo é rico, o Brasil é riquíssimo. O Goiás nem se fala. E a cidade de Goiânia também. Eu estava lendo essa semana que tem no Brasil 28 mil pessoas que têm acima de 1 bilhão de reais, de dólares. E em Goiás são 669. Em São Paulo são 9 mil bilionários. 27 bilionários no Brasil. Ou seja, a fortuna, o dinheiro, a riqueza está na mão de poucos. Mas a grande maioria está em dificuldade. E o diabo sabe fazer isso, muita corrupção, muita crise, muito problema, desemprego, dificuldades. E hoje, uma pesquisa que eu li hoje, nós gastamos 5 vezes mais uma pessoa do que gastávamos em 1950. Hoje tem muito mais coisas, é chamado o século do entretenimento. Você não precisa comprar um celular de 1.000, mas as pessoas têm um de 300 e falam: quero aquele de 1.000. Quando aquele de 1.000 chega na mão, ele só dura 3 meses e sai outra linha. Aí a pessoa fala assim: olha, eu vou endividar, mas em 10 vezes eu compro o de 1.000. E quando aquele de 1.000 chega, irmãos, 3 meses depois ele sai de linhas, lança outro, mais chique ainda, com mais aplicativo, mais opções, e a pessoa fala: eu vou atrás, eu compro no cartão, eu me endivido, eu complico a minha família, mas eu quero aquele celular, aquilo é meu sonho de consumo. Então nós compramos um monte de coisa que nem precisamos. Em 1950 não tinha nada disso, irmãos. Havia comunicação, ia a cavalo, né, irmão Paulinho? E conversava com as famílias, e mandava carta, né? Eu ainda cheguei a escrever carta para a namorada, né? Para os amigos. Agora, se der um papel e uma caneta para as pessoas, não sabem nem escrever uma carta. Nem como escrever uma carta. Por quê? Porque isso não existe mais. Hoje a coisa modernizou tanto. Vamos usar a tecnologia. Amém pela tecnologia. Mas olha, irmãos, por trás de tudo isso aí, tem o inimigo dizendo: eu vou tirar o equilíbrio das pessoas. Então, qual que é a palavra nessa noite para nós? Vigia na questão financeira. Deus não é culpado. Muitas vezes o inimigo está entrando, porque como Davi, nós estamos deixando a casa sozinha.
nós estamos deixando os bens desprotegidos. Nós estamos gastando com as próprias mãos. Nós estamos ávidos pelo consumo de coisas que não precisamos. O pastor Hernandes diz, olha, compramos o que não precisamos, com o dinheiro que não temos, para impressionar pessoas que não conhecemos. Impressionar quem? Ninguém nem quer ver, irmão. Você usa uma coisa aqui, tem outro usando. Mas nós temos que gastar dinheiro. É o século do consumo, o século do entretenimento. E quando a crise entra, mesmo na vida do crente está certinho, irmão, está com o nome no livro da vida, participando da ceia, não pecou não, mas ele entra em desequilíbrio, está faltando, a conta chega, não tem como pagar. Já pensou hoje? Porque eu fui da época da lamparina, né? E quando faltava querosene para colocar na lamparina, ela ficava assustada em casa, lá na roça, casa toda esquisita. A lamparina era a salvação, todo mundo tinha uma, saía para a cozinha e levava a lamparina, né, Ana Flávia? Se acabar a energia, agora hoje, irmão, já pensou a pessoa não pagar a energia, o que acontece? Eles cortam a energia, não está nem aí, irmão, você vai ficar no escuro. Cortando a energia, corta a sua vida. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando, olha, sem energia é sem vida, não tem água gelada, não tem nem como acender o fogão é automático, não tem luz, não tem geladeira, não tem carregador de celular, não tem computador, não tem nada, a vida acaba. Acaba não, irmãos, há alguns anos atrás tinha nada disso, e o povo era feliz e abençoado. Então o inimigo usa essas coisas para saquear a nossa vida e leva junto o equilíbrio emocional. Por isso tem muita gente em crise. E aí você fica, meu Deus, o que está acontecendo? Esse emprego não está dando. Não, irmãos, é porque precisamos parar e falar, não preciso disso, não posso comprar isso, só posso daqui a um ano. Outra coisa, um casal separado é fator de desequilíbrio. Por isso o inimigo ataca os casamentos. Nunca vi um casal separado, está tranquilo. Não tem jeito, irmãos. Fica filhos, os filhos ficam perdidos, os filhos vão para lá, vêm para cá, e quando um gosta mais do que o outro, o sofrimento redobra, é sempre uma tragédia. Casal separado é fator de desequilíbrio, por isso o inimigo ataca os casamentos. E ele não descansa, mesmo dentro da igreja. Nós estamos vivendo um momento assim, do limiar mesmo. O que a gente imaginava que não aconteceria, está acontecendo agora, irmãos. Porque homens firmes, casamentos de 40 anos, a pessoa está largando, casando de novo. Eu vi esses dias no Face, fiquei assustado, né? Um pastor famoso aí falou assim, pastor fulano de tal com novo amor. Aí eu vi a reportagem, tinha largado, casado de novo, separou, como se fosse normal, e pregador famoso. Eu falei, aonde nós vamos parar? Está certo? Está tudo errado, irmãos. A igreja do Senhor fiel está no meio disso tudo aí. Mas isso não é a igreja do Senhor Jesus. O inimigo está saqueando, está levando e as pessoas não sabem. Aquele famoso pode estar tranquilo ali, mas existe uma mulher arrebentada, sempre fica arrebentado, desequilibrado, sempre fica uma família no caos. Um pai ou uma mãe separado dos filhos é fator de desequilíbrio. Por isso o inimigo ataca a família. Quando eles chegaram lá, eles levaram esposa, levaram filhos e filhas, levaram até os idosos e levaram toda a riqueza. Levaram tudo. Quando eles chegaram na cidade, ela estava queimada, não tinha mais uma família, não tinha mais um casamento, não tinha filhos, não tinha equilíbrio. O que era alegria se tornou uma tragédia. Deixa eu falar uma coisa. Quando a sua casa não é um lugar aonde você mais quer chegar, tem alguma coisa errada na sua vida, ou no seu viver, na sua vida espiritual. O seu lar, a sua casa deve ser o lugar que você mais quer ficar, ou voltar. Mesmo que você passe um dia ou 2 dias, ou vários dias, voltar para casa é a melhor coisa para um crente, para um servo de Deus.
Porque ali está a promessa do Senhor. A promessa continua com a família, mesmo que eles queiram bagunçar tudo. Mas isso não é princípio de Deus. Agora, há uma orquestração do mal contra a família. Torpedos de morte são lançados sobre a família, perseguição. E a família é um campo das batalhas mais renhidas que travamos. Assim como travamos pela igreja. Nós não temos que lutar entre nós. Nós só temos um adversário em comum. No caso de Davi, a coisa complicou tanto que ele estava a ponto de se matar. Mas o inimigo era só um, eram os amalequitas. Nós temos só um inimigo, irmãos. Mas às vezes ficamos nos digladiando, questionando. Aqui é um hospital de Deus. Alguns estão sadios, alguns estão doentes, alguns estão mal. Mas nós todos estamos com o remédio de Deus na mão para abençoar as famílias. Agora, tem gente ferida todo dia, irmãos. Hoje o pecado virou uma coisa terrível. As piores coisas, os piores sentimentos, as piores tragédias, e a igreja não está fora disso. Às vezes quando pensamos na igreja, pregamos, pensamos, olha, aqui não tem problema daquilo. Quando pensamos nos grandes pecados da carne, pecados sexuais, está tudo enganado, irmãos. Nós temos os mesmos problemas e nós precisamos da proteção de Deus e da disposição de buscar em Deus o resgate. Mas representa também, irmãos, a alegria, a paz e a harmonia. Quando há saques nessas áreas, a convivência se torna uma tragédia. Os relacionamentos que são fundamentais, eles acabam. Como é que você vai viver bem se está faltando tudo? Quando está faltando dinheiro, está faltando equilíbrio no casamento. Quando não tem equilíbrio no casamento, está faltando paz entre os filhos. Tem alguns que estão perdidos. Isso é fonte de desequilíbrio. Representa também segurança e esperança. O sentimento de insegurança e desilusão com o futuro, irmãos, é uma tragédia para uma família, para um crente. Você pode ter luta, batalha, mas você tem que ter segurança em Cristo. Você tem que ter esperança profunda de que a sua morada, o seu descanso não é aqui. Mas quando o inimigo saqueia, leva junto. O inimigo sempre ataca a família, e sempre quando faz isso, ele ataca 5 áreas, irmãos. Primeiro, já falei, dinheiro. As maiores crises na família são hoje por causa do dinheiro. Ou tem muito, ou tem pouco, ou não tem quase nada, ou briga por causa do dinheiro. Quando tem muito, irmãos, briga para dividir o muito. Quando não tem nada, irmãos, briga porque não tem, né? É um problema sério. Filhos estavam nas mãos do inimigo, no caso de Davi. Um pai e uma mãe não estarão conformados quando os filhos não estão bem. Tem que ter uma inconformação. É possível que isso aconteça, e eu já falei, na vida de fiéis. Mas os pais têm que estar pelo menos inconformados. Senhor, não foi para isso que eu criei ele. Não foi para isso que eu criei ela. Está na tua mão e eu sei que o Senhor vai me dar graça para ir atrás. Saúde. Davi estava angustiado, irmãos. Doenças emocionais, psicossomáticas, depressão. A coisa ficou tão grave que o seu soldado pensou em matar ele. Vamos matar para deixar Davi. Foi ele que fez isso, levou nós para essa guerra. Aí começa a procurar as culpas, quem é o culpado, quem não é o culpado. A saúde vai embora. E hoje as pessoas estão doentes, irmãos. Aí vai no médico, o médico fala, não, você não tem nada, faz exame, não dá nada. Está tudo sadio, os exames perfeitos, mas não dorme. Tem coceira, né? Tem crise, aquelas coisas, não tem explicação. Porque, na verdade, são doenças internas. Você tem que ir atrás do inimigo e falar, devolve minha paz. Eu quero de volta a minha alegria. Eu quero de volta a minha segurança. Eu não preciso de muito para ser feliz. Eu preciso de estar no centro da vontade de Deus. Devolve o meu equilíbrio. Porque se voltar essas coisas, volta a saúde,
que está indo embora. E Deus não quer a igreja doente, Deus quer uma igreja curada, abençoada, em nome de Jesus. Então não fica doente. Busca em Deus o resgate daquilo que o diabo tem levado da sua vida, da sua casa. Não se conforme. Senhor, eu vou atrás. Vai, eu vou te restituir. Isso é promessa do Senhor. Deus vai te trazer de volta. Glória a Jesus. Casamento. As mulheres estavam cativas, famílias arrebentadas. Quando Davi chegou, Davi tinha 2, irmãos. Não me pergunte por quê, naquela época era diferente. Ele estava casado com Ainoã e estava casada com Abigail. Abigail era a esposa do mau Nabal, lá do Carmelo. E Davi queria só passar lá, ele não quis. Houve um arranjo lá de Deus, né? E Davi casando com Abigail. Aí, perder uma não é fácil, né, irmãos? Já pensou perder 2? Aí seria uma tragédia sem tanto, né? Mas Davi falou, agora estou perdido, perdi as 2 mulheres. Perdi os filhos. Relacionamento, os homens de Davi se voltaram contra ele, eu já falei. Eles queriam apedrejá-lo. O inimigo julgou uns contra os outros, transferência de culpa, é culpa sua. Não, é sua, você que fez isso. Em casa é assim. Quando começa a discussão, é culpa do marido, não, é culpa da mulher, é você que não faz, é você que gasta muito, não, é você que não sabe economizar, é você que não sabe administrar, e essas coisas. A culpa é sua que deu mau exemplo, a culpa é da família, a culpa é de todos. Os dois têm que se unir e dizer, Senhor, nós vamos atrás do nosso equilíbrio, vamos buscar de volta a paz que nós precisamos na nossa casa. Glória a Jesus. Começa a murmurar, né? Murmuração, ela vem sempre depois de uma crise. Quando tem problemas, irmãos, aí vem a murmuração, uma doença espiritual. Murmurar é falar de tudo. Não estou satisfeito. Para que servir a Deus? Para que, meus irmãos, nós somos crentes para ir para o céu. Deus não prometeu vida boa, nem flores aqui não. Aqui é campo de batalha. Campo de batalha. Deus prometeu estar junto com você na batalha. Mas a vitória é certa se você ficar na presença do Senhor. Segundo lugar, quando há perdas, se queremos de volta, o que devo fazer? Primeiro eu reconheci que perdi. Quando Davi chegou lá, descobriu que estava pobre, sem família, sem nada na cidade, nem casa para morar, tudo destruído. Primeiro houve o choque, a crise. Brigaram, choraram, questionaram, depois tomam decisões. Primeira coisa, reconhecer a perda. Viram a cidade queimada, os bens das famílias foram levados. Deve haver uma reação de inconformação com o caos. Senhor, minha vida está um caos. Eu não conformo com isso, Senhor Deus. Eu participo da ceia, meu nome está no livro da vida, mas não pode ser, Senhor. Não pode ser. Se não reagirmos, o fracasso é iminente. Você lembra de Davi, do sacerdote Eli? Ele não reagiu aos erros, aos problemas. E o final foi a morte dos filhos, o fim da sequência sacerdotal na sua família. Por quê? Porque não reagiu ao caos. O seu filho pode não reagir, pode estar conformado. Mas os pais, olhem para mim, os pais não devem se conformar. E como é que não se conforma? Entrega perene na presença do Senhor com oração e lágrimas. Olha, irmãos, a igreja pode não estar do jeito que eu imagino, que eu gostaria, e nem do jeito que Deus quer. Mas tem uma coisa, nem Deus conforma e nem eu conformo também. Agora, a coisa mais fácil é achar erro aqui dentro, irmão. Tem muita coisa, mas enquanto a pessoa está aqui, pelo menos ele está buscando uma ajuda espiritual. E eu te convoco a não nos conformarmos com o erro, com o fracasso, com as perdas, com o saque do inimigo. Deus vai nos dar vitória se continuarmos na presença dEle. Tem gente que não crê em mudança, não crê em milagres. A coisa vai ficando difícil, você fala, não, vamos reagir, não tem jeito não. Ali, não, aquela mulher não tem jeito, aquele marido, caso perdido, aquele filho, já fiz de tudo, não tem jeito. Ele não acredita mais em milagres. Está tudo difícil, olha, não vou, começou ruim, vai ficar ruim e vai morrer ruim. Não vai ter jeito. Perdi a batalha, tem gente que sucumbiu. Mas essa não deve ser a postura do crente. A postura do crente é de inconformação,
é de crise, é de reação. Senhor, eu sei que não está normal. Eu conheço a palavra, eu sei que não está normal. Tem muito tempo que eu percebo que não está normal comigo. Eu vou no culto, eu não consigo, eu vejo as pessoas alegres, mas eu não consigo, eu estou revoltado, eu estou triste, eu não consigo mais sentir alegria, eu não consigo mais nem glorificar o teu nome, eu não tenho prazer na Bíblia, eu não tenho prazer em palavra nenhuma, eu acho defeito em tudo. Senhor, eu quero reagir, Senhor. Se você não se conformar com a crise, Deus vai te dar vitória, Deus vai trazer vitória para a sua vida. Glória a Jesus. Agora, segundo ponto, irmãos, quando eles viram, reconheceram, levou tudo mesmo, levou, não é verdade mesmo, não está sonhando não, belisca aqui, não, está tudo perdido, você estava rico, está pobre. Aí qual foi o segundo passo? Começaram a chorar, irmãos. O texto diz que eles choraram até não ter mais força para chorar. Nós perdemos a capacidade de chorar, irmãos. Estamos perdendo de goleada. Igual o Brasil na final lá, né? 7-1. Em vez de chorar, estamos tentando achar desculpa. Não, irmãos. Quando você está perdendo, você tem que chorar mesmo. Chorar, mas chorar no lugar certo. Chorar na presença de Deus. Não adianta achar quem é o culpado, quem foi, é essa igreja. Não, é esse sistema, é esse ministério. Não tem nada disso, irmãos. É voltar para a presença de Deus. Lá eles ficaram culpando, queriam até matar uns aos outros. Mas a reação é chorar, irmão. Chorar nos pés do Senhor Jesus. Chorar em oração, derramar lágrimas. Não tem nada mais saudável, salutar na nossa vida quando choramos na presença de Deus. É uma sensação maravilhosa. E não dá para servi-lo sem chorar, irmãos. Eu não tenho muito problema não, porque eu sou meio chorão mesmo. Eu choro à toa, irmãos. Tem dia que eu escuto um vídeo e começo a chorar sozinho, parecendo que eu sou tonto. Às vezes eu estou vendo com a minha esposa uma cena, essas coisas de televisão assim, de encontro, reencontro, né? Tem umas coisas assim, uns negócios de reencontro, a pessoa fica 40 anos sem ver. E aí quando se encontra é uma emoção, né? Eu quero chorar. Eu estou chorando, eu escondo, falando assim, não vou deixar minha mulher ver que eu estou chorando aqui. Homem é esse que chora até com o reencontro dos outros. Mas porque a emoção é coisa maravilhosa, irmãos. O mínimo que podemos fazer, irmãos, é aprender a chorar na presença do Senhor Jesus. Que isso, pastor? Sou homem. Não, irmão, então Jesus não era. Jesus falou assim, ó, filhos de Jerusalém, ou filhas de Jerusalém, chorai por vós mesmos e por vossos filhos. Tem chorado pelos vossos filhos? Chorado pela sua família? Às vezes nós fazemos aqui na terça-feira, o ano passado todinho, vamos fazer esse ano todinho, clamor pela família. Clamor é mais, eu gostei hoje do jeito que você dirigiu, é mais do que uma oração qualquer. Tem gente que não tem nem coragem de orar, irmãos. Clamor, irmãos, é inconformar, Senhor, está tudo difícil. Vocês concordam comigo que está complicado? Está ou não está, irmãos? Está difícil, irmãos. Não tem escola dominical que resolve isso, Adailson. Ney, não tem nada que resolve isso, não. Só a graça de Deus, a boa mão de Deus para nos guardar, para nos proteger, para dar graça aos pais, sabedoria. O mundo jaz no maligno e a igreja está nesse mundo. Nós temos que ter uma reação de lágrimas na presença do Senhor. Então quando a igreja dirigir alguém, olha, clamor hoje, vamos, levanta as mãos, sai da conformação, Senhor, olha, não pode não ter lágrimas, Senhor, mas, Senhor, o Senhor tem que fazer alguma coisa, Senhor, a nossa família, a nossa casa, os nossos filhos, os nossos jovens, os nossos adolescentes, os nossos pais, nossos casamentos, Senhor, faz alguma coisa. Deus só responde a nossa fé, a nossa reação. Se nós agirmos, Deus reage. Se nós não agirmos, Deus não vai reagir diante do nosso caos, irmãos. E eu não posso cruzar os braços e dizer, está tudo normal, está tudo certo. Não está tudo certo. Nós precisamos chorar na presença do Senhor. E não adianta caçar os culpados, você não vai encontrar. O culpado é um só. Nós falhamos em alguma área. Cada família tem a sua culpa. Davi tinha saído com todos os soldados. Ele, estrategista, podia ter deixado lá uma sentinela. Olha, vamos 400, 200 ficam guardando a cidade, mas não deixaram. Em algum momento nós falhamos, nós erramos lá atrás, mas ninguém sabe nem onde é. Mas agora uma reação normal é chorar e clamar na presença de Deus. Davi chorou em público, irmãos. Quem chora está dizendo que algo está errado. Tem gente que tem vergonha de chorar. Não, irmão, não é vergonhoso chorar, lugar nenhum, irmão, nem no velório, lugar nenhum. Quando você chora no velório, você está despedindo ali, não tem problema chorar.
Mas chorar na igreja, chorar nos pés de Jesus, chorar diante da misericórdia de Deus, diante do caos desse mundo, diante da tragédia que se abate sobre este mundo, a fraqueza das nossas instituições, isso é bíblico. Davi chorou até não ter mais força. Então a gente faz uma vigília aqui uma vez por mês. Se não tem palavra de oração, vem para cá chorar. Vai para um canto aí, dobra no chão, começa a chorar. Senhor, eu vim para cá chorar, Senhor. Está tudo difícil lá em casa, está tudo difícil no meu casamento, está tudo difícil na minha família, meus filhos, essa igreja, Senhor, eu vim para chorar na tua presença. Se você agir assim, Deus vai reagir poderosamente sobre nós. Deus vai fazer milagres. Deus vai fazer milagres. Nós não podemos nos conformar. Neemias chorou em público ao saber do opróbrio de Jerusalém, a situação da cidade lá, os muros caídos, o templo destruído. Ele era um oficial, uma autoridade. Ele chorou no meio de todo mundo, chorou até não ter mais força, chorou diante de Deus. Aleluia. Não tem nada que mexe mais com o coração de Deus do que quebrantamento, meus irmãos. É melhor que cantar 1000 hinos e pregar 300 sermões, quebrantar na presença do Senhor Jesus. Isso mexe com o coração de Deus. Jesus chorou algumas vezes, né? Chorou sobre Jerusalém, né? Chorou quando viu o amigo Lázaro. Jesus chorava, mesmo sendo 100% homem, 100% Deus, tinha conhecimento de causa, conhecia o futuro, tinha a perspicácia do divino, né? Mas ele chorou, irmãos. Quando ele viu a situação da cidade, diz que ele chorou sobre Jerusalém. Como eu quis ajuntar os teus filhos, ó Jerusalém, como a galinha junta os seus pintos, mas eu não pude. Eu vim com um propósito, mas vocês não entenderam. Chorar é uma bênção, irmãos. William Bolt escreveu que diante de uma crise, experimente chorar. Faz uma diferença muito grande, mas chorar no lugar certo. Então, estou deixando essa palavra aqui. Venha chorar na presença de Deus diante da situação difícil, da crise. O diabo roubou teu equilíbrio financeiro, venha chorar. O diabo roubou o teu equilíbrio emocional com relação à família, filhos, alguma coisa. Venha para a presença de Deus. Isso vai fazer uma diferença tremenda. Depois Davi, verso 6 diz que ele se fortaleceu no Senhor. No capítulo 30. Não porque a situação é fácil, porque o inimigo é fraco, não. Nem porque ele era forte, mas ele fortaleceu. Diz que ele se fortaleceu no Senhor. Davi não ficou magoado com Deus, ele não fugiu de Deus, mas ele correu para Deus. A tendência é falar, Senhor estava, o que está acontecendo? Senhor, que adianta meus 30 anos de crente, 40 anos, que isso aconteceu isso? Não tem que fazer isso. Davi não fez isso. Davi não culpou Deus, não culpou ninguém. Davi chorou e buscou uma saída em Deus. Buscar e consultar o Senhor em oração, verso 8. Deus, o que fazer? Conformar com a perda, se eu começar tudo de novo? Aceitar passivamente a decretação da derrota na minha casa, na minha família, na igreja? O que sempre precisamos fazer é restaurar o altar da oração. E às vezes esse altar está em ruínas, irmãos. Altar da oração em ruínas. Crentes pentecostais que não oram mais. São conhecedores, mas não têm sofrimento para estar na presença de Deus em busca incessante diante da situação desse mundo. Mas Davi soube buscar o Senhor. Ele mandou chamar o profeta, não tinha o templo ali, ele estava em terra estranha. Não tinha nada que lembrasse, só tinha o sacerdote Abiatar que estava com ele. Falou, busca a estola sacerdotal. Busca lá só um pedacinho daquilo que existe de Deus, porque é nisso que eu vou me apegar. Consulta aí o Senhor, se nós vamos atrás ou se perdemos mesmo, se conformamos. Consultaram, Deus falou, pode ir que eu estou contigo. Restaurar, irmãos, é sempre da vontade de Deus. Escute isso aqui, aprenda de uma vez por todas. Restaurar o equilíbrio, restaurar a vida, restaurar o bem, buscar o renovo é sempre da vontade de Deus. Agora cada um tem que buscar as formas. Às vezes funciona para mim de um jeito, para você de outro. Às vezes você vai ter que pagar um preço diferente do meu.
Mas Deus vai te orientar esses passos, mas passa pelas lágrimas, passa pela oração, passa pela campanha verdadeira, passa por cerrar os lábios e conversar e falar e maldizer e questionar. Você tem que abrir os lábios para Deus e falar: Senhor, eu quero a resposta que vem do Senhor para a minha vida. Devemos agir com base nas promessas de Deus. Quando Deus falou, vai, aí Davi virou um gigante. Então vamos. Quem vive pela fé, pisa no terreno dos milagres. Fiquei pensando, eles tinham acabado de chegar, irmãos, de uma campanha. Estavam todos exaustos. Tão exaustos que eles saíram 600. Quando chegaram um quarto do caminho, 200 não conseguiram mais, Adailson. De tão cansado que estavam. Para qualquer um falar, não, não é de Deus, está vendo aí, ó, isso não vai ser de Deus, tá? Começou com 600, agora só tem 400, isso vai dar tudo errado, mas ele tinha a palavra de Deus, irmãos. Tem gente, irmãos, que é do fracasso, irmão. Qualquer coisa, a pessoa está vendo, isso não é de Deus, tá, o que está acontecendo, olha lá, ó. Não, irmãos, existe uma palavra de Deus para a igreja. Problemas vão acontecer sempre, mas a palavra do Senhor já foi dita sobre a sua vida, sobre a sua casa. A palavra já foi decretada. Davi chamou os 200 e falou, olha, e foi tão verdade isso, que depois que eles voltaram com o despojo, os outros falaram, não, é só nós, se vocês não fossem, eles ficaram. Davi falou, não. Eles ficaram com a bagagem. Davi achou uma saída. Vocês estão cansados? Então fica aí, descansa, bebe água nesse ribeiro aí, e cuida da bagagem, e nós vamos os 400, Deus vai nos dar graça. Depois nós voltamos e encontramos aqui. Quando voltaram, encontraram, Davi fez a repartição para todos. Quem você pensa que é o seu fracasso, Deus quer usar para fazer uma bênção na sua vida. Aquela pessoa que você pensa que é um fracasso, que está sendo um estorvo, Deus vai usar essa pessoa, se você estiver na presença de Deus, na posição certa. Aleluia. Deus não promete ausência de luta, irmãos. Não. Deus promete vitória na peleja. Deus tinha poder para fazer esses amalequitas sentir no coração? Tinha ou não tinha? Ou então mandar um anjo lá, como mandou algumas vezes, né? Um anjo lá matar 1 milhão de soldados, só uma noite, um anjo daqueles de guerra. Mas Deus falou, não, Davi, você está morto de cansado, está aos frangalhos, emocionalmente arrebentado, família destroçada, você está só o caco, mas vai lá, vai para o fronte, vai para a batalha, vai para a oração, vai para o jejum, e eu vou te dar a vitória. Maravilha, maravilha. Davi deixou os soldados cansados, saiu, lutou, venceu com 400. Interessante que a largada de 200 foi um ponto negativo. Mas aí de repente vem um ponto positivo, né? Eles acham um fugitivo. Uma pessoa estava caída 3 dias, 3 noites, sem comer, sem beber. Qualquer outro exército passava por cima e estava morto, você deixa para lá. Mas Davi não, foi dirigido por Deus, trouxeram ele para Davi falou, dá comida para ele, dá bolo de cevada, dá água. Isso pode ser um sinal de bênção. Quando recobraram o ânimo, quem falou assim, não, eu sou servo de uma amalequita, eu sou um egípcio, servo de uma amalequita, nós atacamos aí, ó, nós queimamos Ziclag, e eu adoeci, e meu Senhor me largou. Porque o diabo, irmãos, ele só usa as pessoas. Ele só tira o melhor. Depois que ele atinge o alvo na sua vida, ele larga você no caminho prostrado. Ele rouba, saqueia, mas não tem compaixão. Davi falou assim, ó, você me leva lá? Me leva nesse bando? Ele falou, levo, eu gostei, isso aqui eu conheço as trilhas aqui todinho, mas jura primeiro que não vai me entregar. Ele falou, não, pode ficar tranquilo, Deus vai me entregar, você vai voltar, você vai me acompanhar nas batalhas agora. Não deu outro, irmão, foi lá, encontrou o bando estava fazendo o quê, irmãos? Fazendo festa. O diabo faz isso, irmãos, quando ele destrói uma família, destrói uma casa, uma cidade, uma vida espiritual, ele não faz outra coisa, senão fazer festa, gaiofar daquele que ele derrotou. Mas Davi chegou com 400 e Deus deu uma renovada naqueles soldados, irmãos. E eles mataram todos. Interessante, o que está na Bíblia é interessante, né? Diz que mataram todos, exceto 400 jovens que fugiram a cavalo. Para provar que 400 fez muito, matou todos. Milhares
só escapou 400 que escaparam a camelos, né, cavalo, fugiram de camelos. Mas Davi buscou tudo de volta, irmãos. Tudo. As mulheres, os filhos, as filhas, os idosos, os bens, e teve mais. Todas as outras riquezas, porque os amalequitas estavam fazendo várias campanhas, tinha muito gado, muita ovelha. Deus deu o que era deles, mas deu mais do que eles precisavam. Amém? Efésios diz isso, né? Que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pensamos ou pedimos. Deus vai te surpreender em 2015. Esse é o ano do resgate. Fica de pé, irmãos. Eu só peço para você decidir tomar de volta tudo que o inimigo levou da sua vida. Pastor, não fica falando para os outros, olha, eu era assim, eu cantava. Não, volte a cantar, volte a pregar, volte a orar, venha chorar na presença de Deus. Eu gosto da resposta que Moisés deu ao faraó, Êxodo 10, 26. Depois de muita confusão, não vai só os homens, não vai só as mulheres, não deixa os bens, deixa os animais. Depois da 9ª praga, Moisés encontra com o faraó. Quem vai? Ele falou assim, olha, vai todo mundo, vai os homens, vai as mulheres, não vai ficar nenhuma unha. A expressão está lá, nenhuma unha. Então coloque no coração em 2015, eu não vou perder nenhuma unha. Pode falar isso, irmãos? Nenhuma unha do que é meu. Fala, irmão, levanta a mão assim, ó. Nenhuma unha do que é seu, o inimigo vai levar, porque é seu. Deus te deu, é posse sua. Deus está no controle da tua vida, controle da igreja. O que é nosso, é por decreto de Deus, é pelo sangue de Jesus. Deus já deu a vitória para a igreja. Glória a Jesus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você não foi salvo para ser um derrotado, um fracassado. Você foi chamado para ser vencedor. É filho, é herdeiro, é menina dos olhos de Deus. Não abra mão da sua vida, do seu filho, do seu casamento. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Aleluia. Deus vai te dar o que é seu, vai te dar muito mais do que você imagina. 2015, esse é o ano do resgate. Você vai celebrar mais o Senhor, você vai orar mais, vai profetizar mais, vai falar mais línguas estranhas. Deus vai te dar a vitória. Não faça guerra interna, faça guerra com o inimigo. Deus está no controle. Glória a Jesus. Esconde-me, Senhor. Coloca a letra da música pra gente, por favor. Nós vamos louvar Jesus com essa canção. Esconde-me. Quando Joab escolheu essa canção, eu fiquei meditando. Quando eu era criança, quando meu pai estava em casa, eu não tinha nenhum medo de ficar à noite. Porque quando ele chegava, aquilo trazia uma paz tão grande dentro de mim, porque eu sabia que qualquer dificuldade que porventura eu viesse atravessar, ele estaria comigo, me daria segurança. Eu podia descansar em paz aquela noite, porque Ele estava em casa. E assim também é com o Senhor, que nós possamos nessa noite descansar no Senhor, entregar para Ele totalmente. Mesmo que o mundo tem nos oferecido tantas coisas, mas nós sabemos que nós temos um Deus que vela por nós, um Deus que trabalha por nós até quando nós dormimos. Por isso nós podemos nessa noite descansar nele. Nós queremos esconder nele e estar debaixo das asas dele, porque debaixo das asas dele nós podemos ter refrigério, nós podemos ter paz, nós podemos ter vitória e ter forças para caminhar e para vencer. Vamos louvar? Eu quero ouvir a voz da igreja nessa noite. Nós vamos cantar bem baixinho aqui, porque nós queremos ouvir você dizer para ele: esconde-me, Senhor, em ti, porque eu quero descansar na tua presença, porque eu quero descansar nos teus braços de amor, amém? Vamos cantar, vamos fazer um lindo coral nessa noite. Esconde-me dentro de ti, com asas de amor, no agitar do mar, por dentro
céus e mar, descansarei, pois tu és Deus. Descanso em ti, Somente em ti, Senhor. em ti, em teu poder, sempre confiarei no agitar do mar por temporais. Contigo voarei sobre trovões. Pai, tu és Senhor dos céus e mar. Descansarei, pois tu és. Mais uma vez. No agitar do mar por temporais. Contigo eu voarei, Senhor. Contigo voarei sobre trovões. Pai, tu és Senhor dos céus e mar. Descansarei, pois tu és Deus. Descansarei, pois tu és Deus. Descansarei, pois tu és Deus. Senhor nosso Deus, nós acreditamos no teu resgate, nós acreditamos na tua bênção, nós acreditamos no teu milagre, Pai. Nós não somos conformados, ó Deus, nunca vamos conformar, Senhor Deus, com nenhuma perca, Senhor. O inimigo leva, o Senhor nos dá graça para buscar de volta. Há em nós a capacidade de inconformar, Senhor. Há em nós a capacidade de orar, de chorar na tua presença, de vir para a tua presença, de clamar, Senhor. Nessa noite nós estamos, Senhor Deus, pensando nessa possibilidade. Há poder no teu nome, há esperança na tua palavra, há esperança para Israel, há esperança para a igreja, há esperança para todas as famílias que estão aqui nessa noite, há esperança para quem está triste, há esperança para quem está doente, há esperança para quem perdeu a alegria, há esperança em Deus. Maior é o que está conosco, maior é a tua palavra, maior é o teu poder, maior é o teu milagre na vida da igreja. Oh Pai, nós declaramos o milagre na vida desse irmão, dessa irmã, dessa família. Senhor, nós esperamos e buscamos o resgate em ti. O Senhor é o único que pode nos dar a força do resgate, a força da guerra, fortalecer a nossa mão, fortalecer o nosso viver na tua presença. Nós oramos nessa noite em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Jesus. Senta, meus amados irmãos. Deus abençoa. Nós já vamos fechar. Deus abençoa a todos. Os irmãos que vão ofertar nessa noite, por favor, levante essa decisão no seu coração nesse momento e faça a oferta em nome de Jesus. Deus abençoa